Quantas vezes você já se pegou pensando, se eu tivesse feito diferente? Ou talvez, por que isso sempre acontece comigo? A gente passa tanto tempo remoendo o passado, ou se preocupando com o futuro, que esquece de viver o agora. Eu era exatamente assim. Minha mente era uma máquina de criar cenários catastróficos e de se culpar por coisas que eu não podia mais mudar. Era exaustivo. Eu vivia num estado constante de ansiedade, sentindo que a vida estava acontecendo em algum outro lugar, e eu era apenas um espectador da minha própria história. Até que um dia, algo aconteceu. Não foi um evento grandioso. Não ganhei na loteria, nem tive uma revelação divina. Foi algo sutil, quase imperceptível, mas que plantou uma semente que mudaria tudo. Foi uma conversa com um velho amigo, uma frase num livro, um momento de silêncio. E de repente, uma ideia simples, mas poderosa, começou a tomar forma na minha cabeça. Uma ideia que eu prometo, se você me dar alguns minutos da sua atenção, pode mudar a sua mente para sempre, assim como mudou a minha. A grande virada de chave foi entender que a maior parte do nosso sofrimento não vem dos acontecimentos em si, mas da nossa interpretação sobre eles. Pense bem. Duas pessoas podem passar pela mesmíssima situação, digamos, perder um emprego. Uma pode ver isso como o fim do mundo, uma catástrofe pessoal. A outra pode ver como uma oportunidade, uma chance de recomeçar, de encontrar algo melhor. O evento foi o mesmo. A realidade externa foi a mesma. O que mudou? A história que cada uma contou para si mesma. Nós somos contadores de histórias natos. Desde pequenos, criamos narrativas para dar sentido ao mundo. O problema é que muitas vezes nos tornamos prisioneiros das nossas próprias histórias, especialmente as negativas. Eu não sou bom o suficiente. Nunca vou conseguir isso. As pessoas sempre me abandonam. Essas frases se tornam a nossa verdade. Um roteiro que seguimos sem nem perceber. A gente se acostuma tanto com essa voz interna crítica que nem questiona mais se ela está dizendo a verdade. O momento em que tudo mudou para mim foi quando eu percebi que eu não era a história. Eu era o contador da história. E se eu era o contador, eu tinha o poder de mudar a narrativa. Eu não precisava ser a vítima passiva dos acontecimentos. Eu poderia ser o herói da minha própria jornada. Isso não significa ignorar as dificuldades ou fingir que a dor não existe. Pelo contrário, significa olhar para a dor, para o desafio e perguntar: ok, isso aconteceu. Qual é a história que eu vou escolher contar a partir daqui? Essa pequena mudança de perspectiva é como acender uma luz num quarto escuro. De repente, você começa a ver possibilidades onde antes só via paredes. Você começa a perceber que o passado não precisa ditar o seu futuro. As experiências que você teve, por mais difíceis que tenham sido, não te definem. Elas são apenas capítulos de um livro muito maior. Um livro que você ainda está escrevendo. E a cada novo dia, a cada novo momento, você tem uma página em branco na sua frente. Comecei a praticar isso no meu dia a dia. Quando algo dava errado, em vez de cair na espiral de autopiedade, eu me forçava a fazer uma pausa e perguntar: qual é a outra versão dessa história? O que eu posso aprender com isso? Como isso pode me tornar mais forte? No início, era difícil. A mente, por hábito, sempre queria voltar para o drama, para a narrativa de vítima. Mas com o tempo, com persistência, a nova história começou a se tornar mais natural. Um exemplo prático. Eu tinha um medo terrível de falar em público. A minha história era: eu sou tímido, vou gaguejar, as pessoas vão rir de mim. E por causa dessa história, eu evitava qualquer situação que envolvesse apresentar algo. Um dia, precisei fazer uma pequena apresentação no trabalho. O pânico bateu. Mas então, eu lembrei. Eu sou o contador da história. Respirei fundo e reescrevi o roteiro na minha cabeça. Estou nervoso. E tudo bem. Isso mostra que eu me importo. Vou compartilhar algo que eu sei. E se eu gaguejar, não é o fim do mundo. Estou aqui para contribuir, não para ser perfeito. Fui lá e fiz a apresentação. Foi perfeita, longe disso. Mas eu fiz. E a sensação de ter enfrentado o medo
foi 1000 vezes melhor do que a sensação de ter fugido dele. Naquele dia, a história "eu sou tímido e incapaz" começou a ser substituída por "eu sou corajoso e capaz de enfrentar desafios". E cada vez que eu me coloco em uma situação desconfortável, essa nova história se fortalece. Essa é a grande verdade que mudou a minha mente para sempre. Nós não controlamos o que acontece conosco, mas controlamos absolutamente a nossa resposta ao que acontece. Nós controlamos o significado que damos às coisas. A sua vida não é uma série de eventos aleatórios. É a história que você escolhe tecer a partir desses eventos. Você pode ser o personagem que sofre passivamente, ou pode ser o autor que usa cada reviravolta para construir uma trama de superação, aprendizado e crescimento. Então, eu te convido a fazer esse exercício. Qual é a história que você tem contado para si mesmo? Essa história está te ajudando a crescer ou está te mantendo preso? Lembre-se, você tem o poder. A caneta está na sua mão. Você não precisa esperar por um milagre ou por uma permissão externa para começar a reescrever sua história. Você pode começar agora mesmo, nesse exato momento, com a próxima escolha que fizer, com o próximo pensamento que tiver. Decida ser o herói da sua própria vida, porque essa é a única história que realmente importa. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se essa mensagem ressoou com você de alguma forma, deixe um comentário me contando qual história você vai começar a reescrever hoje. E se você acredita que esse vídeo pode ajudar outra pessoa, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima.